Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz sejam com todos. Boa noite também a quem está nos assistindo de casa. Que alegria estarmos reunidos na presença de Deus nessa noite. Que o nosso coração venha exultar e alegrar-se no Senhor. Como disse o pastor, por mais que tenhamos todos os protocolos, toda essa rigidez, mas que nada disso impeça de você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que isso não seja esse impedimento nessa noite. Que você entenda que Deus nos trouxe aqui e Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para exaltá-lo. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse comigo no Salmo de número 67. Você também em casa, Salmo de número 67. Nós vamos fazer a leitura desses 7 versículos. Pode ficar sentado mesmo por enquanto, não tem problema. Salmo de número 67. Todos me escutam bem? Todos encontraram? Então façamos a leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Esse é um chamado do salmista para que o povo louve e adore ao Senhor, independente da situação. Ele diz no primeiro versículo: seja Deus gracioso para conosco. Como que Deus tem sido gracioso para conosco, igreja? Hoje nós estamos reunidos no dia do Senhor e podemos adorá-lo, podemos exaltá-lo, independente do que aconteceu com você hoje, independente da situação que você esteja. Deus te abençoou, porque Ele está fazendo resplandecer o seu rosto sobre a tua igreja. Aleluia. Estamos aqui reunidos e isso é maravilhoso demais. E ele diz, faz algumas menções, né? Louvem-te os povos, e ele: alegrem-se e exulte as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que em algum momento nós já pensamos: puxa vida, será que tinha que estar acontecendo isso mesmo? Esse vírus, a pandemia, esse isolamento. Deus conduz tudo com justiça. Quem somos nós para nos olhar para Deus e dissermos: Deus, está errado? Não está errado. Dentro de tudo isso que está acontecendo, nós podemos entender que precisamos mais de Deus, precisamos mais da palavra, precisamos mais da igreja, precisamos mais um dos outros. Se você hoje veio aqui, ou você que está em casa, e se acha no momento de falar assim: ó, eu não tenho por que me alegrar ou por que louvar a Deus. Louve a Deus pelo dia, louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela sua família, louve a Deus pelo que você comeu, louve a Deus por aquilo que Ele tem te dado, porque Ele é justo. Deus seja louvado nessa noite. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Fecha teus olhos, curva tua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor, um momento de adoração, um momento de se alegrar na presença dEle.
o momento que você declara o quanto Ele é maravilhoso, o momento que você declara a sua alegria de estar aqui presencial ou de estar nos ouvindo agora e vendo na sua casa, o momento de dizer: Senhor, como o Senhor é bom. E assim como o salmista, nós queremos louvar ao Senhor nessa noite, ó Deus. Senhor, nessa noite nós queremos engrandecer e louvar o Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor. Quando nós olhamos para toda essa situação, o nosso coração se enche de temor, o nosso coração se enche de medo, o nosso coração muitas vezes olha e fala: o que nós vamos fazer? Mas nessa noite nós podemos entender e confiar em Ti, Senhor, e saber que o Senhor julga com reta justiça, o Senhor nos faz conduzir, Senhor, o Senhor nos conduz por essa terra, Pai, em esperança. Nós não estamos perdidos, nós não estamos no alento, nós não estamos sem um que nos leve, nós temos o Senhor, ó Deus. E aqui, como a Tua igreja, nós queremos Te exaltar, Pai, e engrandecer o Teu nome, louvar ao Senhor, dizer que só Tu és Deus, e Tu és o nosso Deus, ó Pai. É assim que a Tua igreja, nessa noite, exalta o Senhor, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, nós ansiamos pelo Senhor. Resplandece o Teu rosto sobre nós nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Eu queria dar as boas-vindas para quem nos visita pela primeira vez. Quem estiver nos visitando pela primeira vez, possa levantar as tuas mãos para que a gente possa te conhecer. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos lá no fundo também. Segunda vez, alguém que está vindo pela segunda ou terceira, sejam muito bem-vindos, tá, meus irmãos? Que o Senhor fale ao coração de vocês nessa noite e fiquem à vontade na casa do Pai. Gostaria de fazer uma oração, na verdade duas orações, uma por gratidão a Deus pelos recuperados do Covid-19, e a oração também por aqueles que estão enfrentando isso, né? E eu quero também aproveitar a oportunidade de externar a gratidão a Deus pela recuperação minha e da minha família, que mês de julho, entre o dia 10 e dia 14, nós tivemos Covid, praticamente a família inteira, tanto da minha esposa quanto da minha família em Campo Grande. E eu quero agradecer a Deus e agradecer a igreja por todas as orações, por todo o carinho, por toda a atenção, né? Isso é ser igreja, então eu quero glorificar a Deus. Então que nós possamos orar agradecendo, se você também teve ente querido que passou por isso, e graças a Deus saiu aí ileso dessa experiência, e também a orar pelos doentes, por aqueles que estão passando por isso. Irmãos, eu acredito, eu vou falar rapidinho, como se fosse uma experiência do que aconteceu comigo. O pior de tudo é o psicológico, porque você está ruim, dorme, não sabe se você vai acordar, digamos assim. E no meu caso, que era eu, minha esposa, a família dela e minha família em Campo Grande, eu até pensei que se todos morressem, já liguei para o pastor, falei: pastor, cuida do meu filho, né? Como igreja, o senhor cuida do órfãozinho. Se minha esposa também não falecer, cuida da viúva, né? Não deixa ela casar de novo, né? Fala que é proibido, né? Não case. E assim, o psicológico é o problema. Brincadeiras à parte, mas o psicológico é o problema. Então, nós possamos orar também para que nós possamos confiar em Deus e saber que Deus tem nos guardado. Amém? Fecha teus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nós queremos aqui unir a nossa fé, Pai, como comunidade, como igreja, e agradecer ao Senhor, ó Deus, por um grande número de recuperados, ó Deus, dessa doença, Covid, ó Pai, que o Senhor tem estendido as Tuas mãos, recuperado, trazendo saúde sobre eles. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada família, por cada irmão, cada irmã, cada uma dessas pessoas que o Senhor, ó Deus, livrou dessa doença tão perversa, tão maligna, mas o Senhor deu saúde, Pai.
Pai, nós queremos te glorificar, ó Pai, agradecer o Senhor, ó Pai, por cada livramento, tanto na comunidade cristã quanto fora, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, ó Senhor. Que os números de recuperados venham crescendo cada dia mais, é isso que nós oramos. E também apresentamos diante do Senhor aqueles que estão sofrendo nesse momento com essa doença. Aqueles que estão sofrendo no seu corpo as dores, o cansaço, aqueles que estão sofrendo no seu psicológico, porque dormem e não sabem se vão acordar, mas que o Senhor venha colocar as tuas mãos, visitar cada leito de hospital, de UTI, cada família que está passando por isso, ó Deus, que no nome de Jesus nós suplicamos ao Senhor, traz cura, saúde, sobre cada uma dessas pessoas, mas nos submetemos à tua boa vontade. É assim que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus por cada recuperado, viu, meus irmãos? E por cada um que tem passado. Nós vamos passar para o momento das contribuições. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, nosso seminarista Vitor, ele vai estar como nós já fazemos a cada domingo. Você levanta as tuas mãos, ele leva o envelope, né? Caso você precise de caneta, alguma coisa também, ele já tem. Depois, quando ele passar os envelopes, você vai levantar as suas mãos, ele vai passar novamente, vai recolher o seu envelope e ele vai fazer ali a colocação no gasofilácio, ok? Então, quem tiver para contribuição, nosso seminarista Vitor vai estar passando. Amém? Logo após terminado, o Vitor vai fazer essa oração. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos nesse momento ir em direção a Deus em oração, por gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, nos dado a sabedoria, o entendimento e a generosidade de estarmos contribuindo com o avanço e o crescimento da obra de Deus. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. A Tua fidelidade, ela dura para sempre, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor nos tem instruído, e por isso nessa noite nós Te louvamos pelo privilégio que nós temos de podermos ofertarmos na Sua obra. Que o Senhor continue nos direcionando cada dia mais a isso, nos dando entendimento e sabedoria, dando sabedoria para a administração de todos os recursos, para que o Seu nome seja louvado, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós louvamos a Ti. Amém e amém. Boa noite a todos, paz e graça. Rapidamente quero dar alguns avisos. Você que é membro da igreja, que participa da igreja conosco, se você tiver algum tipo de emergência ou urgência, quero aqui, como pastor da igreja, né, como responsável por toda a equipe pastoral, pedir que você ligue. Às vezes pode acontecer de uma pessoa mandar uma mensagem e às vezes a gente não vê a mensagem. E às vezes você está precisando naquele momento falar com a gente. Então, se é algo de urgência,
ligue para nós. Se não é tão urgente, você pode mandar mensagem que a gente responde. Uma outra coisa, cada um está vivendo esses dias de uma maneira diferente, da maneira como Deus está tratando cada um de nós. E pode ser que você é dessa igreja e que você está precisando de ajuda, que você não está trazendo isso até o nosso conhecimento. E aí às vezes você está passando por uma necessidade, você fica sozinho numa situação difícil porque você simplesmente não pede ajuda. Como o André falou aqui, a igreja é uma família que tem que estar próxima um do outro, próximos, principalmente nos momentos difíceis. Então não seja tímido, não seja acanhado. Quando você precisar de alguma coisa, traga até nós a sua necessidade, conforme a possibilidade, nós vamos estar ajudando você. O terceiro aviso que eu quero dar aqui a vocês é que a liderança da igreja, os obreiros da igreja, nós temos uma preocupação, um compromisso grande com cada um de vocês, de saber como é que está a vida espiritual de vocês, saber se vocês estão tendo alimento em casa, sabendo se vocês ficaram doentes ou não, se vocês precisam de alguma ajuda. Então, nós estamos nos esforçando para que a igreja cumpra a responsabilidade dela com cada um da igreja, tanto os membros como também com aqueles que são frequentadores e que podem daqui a pouco se tornarem membros também. Por outro lado, eu quero dizer que na igreja a gente não tem apenas direitos, nós também temos obrigações, nós temos deveres com essa igreja. Quais seriam os principais deveres e obrigações de quem é membro da igreja, de quem frequenta essa igreja? Primeiro é não perder a comunhão com a igreja. Nós sabemos que nós não estamos podendo nos encontrar, estamos limitados em muitas situações, mas nós podemos ter comunhão sim, nas videochamadas, nos telefonemas. Às vezes nós podemos encontrar com poucas pessoas sem fazer aglomeração, que não ultrapasse o limite legal estipulado no decreto municipal. Você como membro dessa igreja, você precisa também saber que você precisa acompanhar as transmissões. Por quê? Como muitas pessoas não podem vir ao culto presencialmente, mas elas recebem a transmissão, então de certa maneira a não presença física aqui, ela está sendo substituída, né? É uma substituição irregular, ela logicamente não consegue receber tudo aquilo que o culto presencial proporciona, mas aquele que não vem ao culto, seja porque tem muito medo, seja porque está impedido pelo próprio decreto, que é para nossa segurança, você precisa acompanhar as transmissões da igreja. Quero encorajar vocês a estarem todos os domingos participando. Às quartas-feiras nós temos os estudos. E dizer uma coisa para vocês: a maioria de vocês não tem um plano de leitura bíblica, que você começa lá em janeiro e termina em dezembro. Isso já é uma coisa que não é mais costume do povo de Deus. Entendeu? Eu acho que a maioria aqui não tem. Então o que a igreja lançou? A igreja lançou a leitura comunitária. Todo dia nós temos um capítulo da Bíblia, geralmente na sequência, e depois vai um vídeo. Então, leia a Escritura. Porque se você não vai se apossando desses meios de graça que Deus dá a você, você vai comprometendo a sua espiritualidade. E lembre-se, não é só a sua espiritualidade, você faz parte de um corpo. Então, se você fica fraco espiritualmente, todo o corpo que é a igreja vai ter repercussão disso. Por outro lado, se você fica forte, alimentado espiritualmente, isso também vai ter um reflexo na igreja, tá? Então, quero deixar aqui esses avisos, tá? Esse encorajamento, essa exortação à igreja que participe
para que você não tenha aí uma outra crise, além das que nós já estamos tendo, que é a crise também espiritual. Tá certo? Vamos ficar todos de pé, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar aquele que é digno. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as tuas obras, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor.
Eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos Teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é Te adorar e aos Teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos Teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é Te adorar e aos Teus pés me derramar sem fim. Amém, glórias a Deus. Mesmo quando nós não entendemos, né? A nós cabe crer e confiar. Amém, igreja? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Sua luz
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, os seus planos não podem ser frustrados. E nestes planos, Jesus Cristo morreu na cruz para o nosso perdão, para sermos reconciliados, para que pudéssemos chegar a Ti. Ó Pai, recebe, Senhor, nosso louvor e adoração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, em pé como estamos, Gênesis capítulo 37, nós estamos iniciando hoje uma nova série de pregações baseados aqui nesse livro tão importante da Escritura, que é Gênesis, e nós vamos estar nos próximos domingos aprendendo a partir da Palavra de Deus como as crises cooperam com o plano de Deus. Nós vamos começar aqui hoje em Gênesis 37. Todos acharam? Lembrando que durante a mensagem, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar vendo os versículos, tá? Enquanto a mensagem é exposta. Gênesis capítulo 37, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó.
Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-a, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho.
um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Oremos. Santo Deus, essa é a Tua palavra, fala a nós nessa noite, alimenta nosso coração, a nossa fé e mais uma vez trata-nos conforme a nossa necessidade. É assim que os Teus filhos oram em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, deixe a sua Bíblia aberta. A reforma protestante mudou o mundo no século XVI. Mas um século depois, no século XVII, havia ainda muitas lutas religiosas na Europa. E muitos protestantes tiveram que vir fugindo dessas lutas para a América. Eles deixaram o velho mundo e vieram para o novo mundo. Estes cristãos, principalmente os puritanos e presbiterianos, influenciaram toda aquela jovem nação, principalmente no processo de independência dos Estados Unidos em julho de 1776 e também o grande avivamento do século XVIII, no qual Jonathan Edwards, considerado o mais importante teólogo americano de todos os tempos, foi de maneira extraordinária usado por Deus para trazer o Evangelho aos americanos. Os Estados Unidos tornaram-se, então, uma grande nação e são, até hoje, a nação que mais envia missionários no mundo, inclusive para o Brasil. A maioria das nossas denominações foram plantadas graças ao trabalho de missionários vindos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos até hoje, podemos dizer que é a democracia mais antiga do mundo, tendo ainda a sua primeira Constituição. Mas percebam como que Deus trabalha. As pessoas estão nas suas casas, nos seus campos, nos seus países, falando ali a sua língua. E por causa desse grande movimento que Deus fez ali na Europa, a partir de Lutero, a partir de Calvino e outros reformadores como Bucer, Deus então começa o seu plano de levantar uma nação para que essa nação enviasse pregadores, missionários para todas as nações. Mas quando nós olhamos o início disso tudo, nós estamos vendo perseguição, nós estamos vendo pessoas sendo mortas, nós estamos vendo obras malignas acontecendo. Mas no final, essa nação, os Estados Unidos, se torna um ariete, uma arma de Deus, nas mãos de Deus, para que Ele levasse o Evangelho a todo o mundo. Mesmo que nós possamos constatar hoje que em muitas coisas os Estados Unidos se perderam. Perderam toda aquela base cristã. Perderam todo o ideal desses homens e mulheres que deixaram o velho continente para vir fazer
um novo mundo na América. Mas é exatamente assim que Deus age. Quando nós estamos olhando, quando parece que nós vamos sucumbir, quando o mal está prevalecendo, tudo aquilo está dentro de um plano maior, de um plano superior, pelo qual Deus vai cumprir a sua vontade e o seu plano vai ser implementado. Quando nós olhamos aqui para esses capítulos de 37 a 50 do livro de Gênesis, nós temos que lembrar que todos eles são descendentes de Abraão e que nesse momento eles são liderados, o chefe da família, o patriarca é Jacó, neto de Abraão, aquele que Deus tirou da Mesopotâmia, aquele que Deus libertou da idolatria e chamou para vir para um lugar que ele não conhecia. Mas a família de Abraão, de tempo em tempo, ela era peregrina em outro lugar. No capítulo 37 a 50, nós vamos perceber como que Deus vai mover nessa família, nesses descendentes de Abraão, para que eles saiam ali de Canaã, a terra prometida, e eles vão ficar 400 anos no Egito, para que no momento de Deus, eles voltem e se cumpra aquilo que foi prometido para Abraão, que eles herdariam aquela terra que mana leite e mel. Mas exatamente aqui, nesse ponto, nós vamos perceber nos próximos domingos, que essa família, que esse povo de Deus, que essa igreja vai passar por inúmeras provações, tentações, crises, separações, crimes, mas com isso tudo, o plano de Deus continua e a vontade de Deus vai se concretizar na vida daqueles que Ele chamou para Ele. Nós podemos dividir o capítulo 37 em duas partes. Do verso 1 ao verso 11, nós podemos olhar para essa família e falar dela. Eis uma família conturbada, uma família cheia de perturbação. Mas do verso 12 até o verso 36, nós podemos ter então a segunda parte, que nós vamos olhar uma família separada, porque José é vendido, José, o filho querido de Jacó, é mandado para o Egito. Nesse primeiro tempo, nesse primeiro movimento dessa mensagem, quando nós olhamos essa família muito conturbada, eu quero chamar a atenção de três coisas. Primeiro, favoritismo dentro da família. Segundo, o que alguém muito tagarela que fala demais chama para si. E terceiro, quero falar sobre o ódio e ciúmes. Jacó fez de José o seu filho favorito. Diz a Escritura que ele era o favorito porque ele foi o filho de Jacó na velhice de Jacó. E quando nós olhamos Jacó, olhando para um filho, escolhendo um filho para amar mais que os outros, não tem como olhar para a história da família de Jacó e lembrar que a mãe dele fez a mesma coisa com ele. Rebeca amou a Jacó. Isaac amou Esaú, irmão de Jacó. E agora, aquilo que Jacó recebeu da mãe, ele está fazendo agora de novo na sua família. Uma coisa no texto, Felipe, abaixa um pouquinho o som para mim. Uma coisa no texto que... Pode tirar o retorno também, por favor, tá? Se tiver. Uma coisa no texto que mostra que José é o favorito é a roupa que ele usa. Ele tinha uma roupa que tinha mangas compridas, nenhum dos outros tinha. Era uma túnica, como diz aqui a Escritura, de mangas longas, e aquilo simbolizava que que Jacó amava mais José
do que os seus outros filhos, porque os outros não tinham essa roupa. E quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. A dificuldade muitas vezes quando você vai comprar uma coisa e você tem 2, 3 filhos em casa, como é que você faz para não comprar, às vezes, uma coisa que parece que é melhor para um e para outro, para não gerar uma concorrência dentro de casa? Mas uma coisa que Jacó não sabia é que aquela roupa simbolizava o futuro do seu filho José. Aquela roupa simbolizava toda a autoridade que seria dada no futuro para José quando ele chegasse no Egito. Então, se no primeiro ponto nós estamos percebendo um pai que comete um erro básico e que vai trazer consequências terríveis para sua família, e qual erro é esse? Ter um filho favorito. E isso acontece hoje. E quem é pai e quem é mãe aqui, nessa noite, precisa tomar cuidado para não errar como Rebeca errou. Porque Rebeca, por amar mais Jacó do que Esaú, Jacó teve que ir embora, porque Esaú ia matá-lo. E ela nunca mais voltou a ver o seu filho. E agora nós estamos vendo o seu filho passando a mesma situação. Mas se no começo, então, nós temos que tomar cuidado para não termos filhos favoritos. Em segundo lugar, os filhos têm que tomar cuidado para não ser o mimadão do pai ou da mãe, porque era exatamente isso que José era. Ele era o filho mimado. Como é que a gente consegue perceber que ele era um filho mimado? Bom, em primeiro lugar, algo que não tem como ele controlar. Ele era muito novo, ele tinha 17 anos, como diz o texto. Podemos dizer que ele era um adolescente, mas ele era imaturo. E quando nós começamos a perceber que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, Deus dava sonhos para ele, mas como que é difícil quando Deus começa a fazer tantas coisas, mostrar tantas coisas, trazer dons e talentos para nós, e nós não temos maturidade para receber aquilo, e nós começamos a fazer um monte de coisa errada. E foi exatamente isso que José faz, por causa da sua pouca idade, imaturidade, por causa daquilo que Deus faria na vida dele. Ele começa a ter muito problema na vida. Mas uma coisa que José poderia ter evitado e não evitou, José falava demais. O começo do texto fala que ele trazia notícias dos irmãos, mas o texto aqui diz no original que ele, de alguma maneira, ele só trazia o que era ruim dos irmãos, ou então ele aumentava aquilo que acontecia com os irmãos. Então ele também era responsável pelo ódio que os irmãos tinham dele. José era um tagarela, e isso colocou ele em muitas enrascadas. A Escritura diz em Provérbios, capítulo 10, verso 19, que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ainda em Provérbios, capítulo 21, 23, diz a Escritura que o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. E foi exatamente isso que vai acontecer com José. Ele vai ser angustiado, ele vai sofrer muito, porque ele falou demais, ele falou o que ele não devia. O texto diz que quando os irmãos dele estão vindo, vendo que ele está vindo, quando eles se encontram, eles estão a uma distância de 100 quilômetros do pai quando eles se encontram. Como que os irmãos olham para ele? Lá vem o sonhador. José tinha sonhos, mas uma coisa é ter sonho de Deus, outra coisa é você começar a falar disso de maneira presunçosa, de maneira arrogante, e é exatamente isso que acontece com José. Ele suscita a ira no coração dos seus irmãos contra si, os outros filhos de Jacó, porque ele começa a contar os sonhos para os seus irmãos. E Provérbios mais uma vez nos ajuda aqui a entender isso. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Aqui, José vai aprender da maneira mais difícil de que nós não devemos ficar propagando
aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus fará nas nossas vidas, ou nos acharmos superiores às pessoas por causa das capacidades, talentos e dons que Deus põe na nossa vida. Então perceba que, num certo sentido, virtudes e qualidades que nós temos dadas por Deus se tornam provas dentro de nós. Diz aqui o texto que no primeiro sonho os irmãos se inclinavam para ele. Como é que esses irmãos ficaram quando escutaram isso? Ele era um filho, o segundo mais novo. Fora ele tinha Benjamim, que tinha 6 anos a menos do que ele. Eles eram filhos da mesma mãe, Raquel, que morre quando nasce Benjamim. Mas no segundo sonho, então, ele diz que, olha, tem o sol, a lua e as estrelas vão se curvar. Então, agora não é só mais os irmãos que vão se curvar perante José, o sonhador, mas é o pai, a mãe. No caso aqui, a mãe não é mais a mãe natural dele, que já havia falecido, mas Lia, a outra esposa, a outra filha de Labão, tio de Jacó, irmã de Rebeca. Mas se eu tenho um pai que comete o terrível erro de ter filhos favoritos, se eu tenho um jovem que é mimado, que é tagarela, que é arrogante, em terceiro lugar, quando eu olho para a perturbação dessa família, eu também tenho irmãos que são maus. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que há 2 anos atrás, desse exato momento que aqui nós estamos, no capítulo 37, se voltarmos no capítulo 34, vai acontecer uma situação que todos os homens de uma cidade, a própria cidade de Siquém, eles vão circuncidar para ter relação tribal com a família de Jacó. Mas quando eles estão no momento ali da maior dor, depois de fazer a circuncisão, 2 filhos de Jacó vão até a cidade e matam todos os homens, filhos de Jacó, bisnetos de Abraão. E fizeram tudo isso porque a irmã deles havia sido tomada por um homem, mas que depois falou que queria casar, queria dar dote, queria assumir ela por amor, mas eles mataram todos os siquemitas. Eles eram maus. Eles não agiam como alguém que conhecia Deus, que temiam a Deus. Mas, olhando esse capítulo 37 como um todo, uma coisa chama a atenção. Dificilmente uma pessoa mata a outra, a não ser quando é numa defesa, numa legítima defesa, numa violenta emoção. Geralmente, crimes de homicídio, os assassinatos são premeditados. As pessoas planejam. Mas você sabe onde começa o homicídio? O homicídio começa no ódio, que se instala no coração das pessoas. E aquele ódio que não é expurgado, aquele ódio que não é levado diante do trono de Deus para que haja mudança, aquele ódio então vai levar ao homicídio. E quando nós olhamos isso, irmãos odiando irmãos, não tem como nós não voltarmos ao capítulo 4 de Gênesis. Quando Abel oferece a sua oferta, ele é aceito por Deus. E Caim é rejeitado. Deus vai conversar com Caim, vai mostrar para ele que ele precisa ter uma atitude diferente. Você imagina Deus tratando diretamente com ele, mas mesmo assim, por inveja, por ciúme do seu irmão Abel, Caim o mata. E é o que está acontecendo aqui agora. Aquilo que aconteceu com Adão e Eva está acontecendo aqui com Jacó. Os seus outros filhos odeiam o tal sonhador que é José. E percebam que em certa parte a culpa é do próprio pai, porque ele coloca o filho como favorito acima dos outros. No verso 4 diz que eles odiavam tanto José, que eles não conseguiam nem olhar para ele, eles não conseguiam nem cumprimentar mais o irmão.
Quando chega no verso 8, que é quando então José vai contar o sonho, eles odeiam quando escuta o sonho, porque José está se gabando diante deles. E no verso 11, a Escritura diz que o coração desses irmãos, ele ardia de ciúme contra José. Nós precisamos tomar cuidado para que a inveja e o ciúme não alimente o nosso coração e depois nos leve a um patamar ainda mais profundo de devassidão na maldade e nós passemos a odiar alguém. Lembre-se, as pessoas não matam alguém de uma hora para outra. Primeiro elas odeiam, primeiro elas desejam o mal, primeiro elas querem o dano, elas querem o prejuízo, e aí então elas cometem o homicídio. Como que o ódio e o ciúme destrói a nossa vida em sociedade. E é por causa de sentimentos como esses que vão levar a esses crimes passionais, a esses crimes violentos que Deus instituiu lá no próprio livro de Gênesis também, a pena de morte, quando ele diz a Noé. Deus é aquele que institui o poder judiciário para que ponha um pouco de ordem, porque o coração do homem é mau de maneira contínua. Mas existe uma outra coisa ainda que eu preciso olhar para esses irmãos. Por que eles têm tanta inveja de José? Por que eles têm ciúme de José? Lá vem o sonhador. E quando eles tramam de pegar ele, prender e tirar a roupa dele, no final eles falam, vamos ver agora como é que esse sonho dele vai se cumprir. Ele está preso agora, nós vamos vender ele, nós vamos matar ele. Queridos, no final das contas, o que está acontecendo aqui é porque os outros irmãos de José não estão aceitando a escolha soberana de Deus. Por que Deus não escolheu Rúben, o mais velho? Por que Deus não escolheu Judá para ser o líder deles? Deus escolheu José, a escolha é de Deus. Mas eles se voltaram contra o Senhor, e eles deixaram então o ódio e o ciúme tomar conta do coração deles, e por causa disso, essas intrigas, esse coração malvado vai acabar levando essa família, de uma família conturbada, perturbada, para uma família separada. O filho favorito de Jacó, José, vai se tornar escravo. Você imagina ele passar de filho queridinho, de ter a melhor roupa, de ser mais amado do pai, a ser escravo, num país estranho para ele. E Jacó vai sofrer muito a perda desse filho que ele mais amava. Mas precisamos lembrar, afinal de contas, quem é que dava esses sonhos para José? Era José? Era Jacó? Ou era Deus? Nós precisamos então ter cuidado de não cometermos o mesmo erro, a mesma leitura equivocada de entender que Deus faz as suas escolhas. Deus coloca algumas pessoas em posição de autoridade e outras não coloca em posição de autoridade. Deus resolve dar riquezas para alguns e para outros não. Deus às vezes dá muito dotes intelectuais para um e para outros não. Deus dá força para um, para outros não. É assim. E eu e você precisamos entender que Deus sempre sabe o que faz. A sua altura é a altura que você tinha que ter. Como diz, né? Quando chegam as pessoas muito grandes e aí chegam aqueles muito pequenos, aí o grande vai querer tirar sarro do pequeno e falar assim, poxa, você é muito pequeno. E fala, mas eu entro em lugares que você não entra. Então tem operações especiais que eu vou fazer e você não pode ir. Mas por outro lado tem situações que o pequeno não vai conseguir olhar um muro por cima. Mas tem lugar que o grande não passa.
Nós precisamos entender e respeitar, para não, de repente, nos encontrarmos lutando contra as escolhas de Deus. Se Deus escolheu alguém, se Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, se Deus quer transformar uma cidade, se Deus quer fazer uma igreja ficar avivada, Ele vai fazer. Não tenhamos ciúme, não tenhamos inveja. Com sabedoria, entendamos qual é o nosso lugar, o que Deus quer de nós. É uma pergunta importante essa. O que Deus quer de você? O que Deus espera de você hoje? Mas então, dos versos 12 ao 35, nós vamos ter uma família separada, uma família que está caminhando para a destruição. E aqui nós vamos ver então, nesse período desses versos, nós vamos ver crimes, nós vamos ver engano, nós vamos ver o desespero de um pai, e nós vamos ver irmãos hipócritas, porque eles vendem o irmão mais novo e depois querem consolar o pai quando o pai está chorando. Isso é hipocrisia. E pensar que Jacó enviou José para aquela cilada. Olha a situação. O filho que ele mais ama, ele envia para cuidar para ver onde os irmãos estão. José anda mais de 100 quilômetros para chegar no dia mais terrível da vida dele. Ele foi com as suas próprias pernas. Por que Deus não impediu ele de ir? Imagina esse pai se cobrando e falando assim: por que eu fui mandar meu filho amado ver os outros? Olha o que aconteceu. Mas e o plano de Deus? E os decretos de Deus? E a vontade do Senhor no final, quem é que tem que prevalecer? É a vontade de Deus. Quando nós pensamos nesses irmãos, nesses crimes de família, primeiro eles raptam o moço jogando na cisterna. E eu já vejo a primeira evidência da bênção de Deus na vida de José. Por quê? Porque joga numa cisterna que não tem água, senão ele já morre afogado. Já é o primeiro livramento na vida dele, é uma cisterna seca, não tem água. É a bênção de Deus já na vida dele. E aí nós começamos a ver a relação entre os irmãos. Rúben, o mais velho, mas quem é Rúben? Rúben é o que ficou com a concubina do pai. Então Rúben tenta livrar José. Só que quem vai escutar alguém que não tem moral diante da família? Ele é ignorado. Mas por outro lado tem Judá. Judá é aquele que faz a cabeça dos outros. Porque lembre-se, o que eles queriam fazer com José? Matar ele. Mas Judá falou assim: olha, ele é nosso irmão, nós vamos colocar as mãos nele, vamos fazer o seguinte, vamos tirar da cisterna e vamos vender ele. E eles vendem o irmão por 20 moedas de prata. O irmão deles, o irmão que eles odiavam, o irmão sonhador, o irmão tagarela, o irmão que entregava eles para os pais, eles fizeram justiça com as suas próprias mãos. Vamos vender José. E aqui há uma aplicação para nós. Judá é aquele que quer livrar José da morte, porque ele não quer colocar a mão dele para matar o irmão, porque ele ainda tinha um pouquinho de temor de Deus. Pouquinho só. Mas Rúben é o mais velho. Mesmo que ele está sem moral diante da família, ele é aquele ainda que quer proteger o irmão, porque como mais velho ele sabe, meu pai vai cobrar de mim. Então eu tenho uma aplicação para você aqui. Seja firme. Seja corajoso quando a proteção de alguém depender de você. Porque Rúben, de alguma maneira, ele falhou. Porque ele estava no início da cilada, mas depois ele sai. E quando ele volta, eles venderam o irmão. Então, de alguma maneira, ele falhou. E ele era o mais velho. Ele deveria ter sido firme. Se voltado contra os outros. Falado, não, ninguém põe a mão nesse menino. Mas se não bastasse todos esses crimes contra José,
a história vai ficando mais perversa. Porque como é que eles vão falar com o pai? Cadê José? Eles tiraram a túnica de José, eles matam um cabrito, pegam o sangue, passam naquela roupa e falam assim: olha, vamos falar para o pai que um animal selvagem veio e despedaçou e nós achamos essa roupa com esse sangue. E o verso 32, quando eles vão chegar, eles pegam a túnica nas mãos com aquele sangue de animal, não o de José, porque o sangue de José Deus tinha livrado. E eles apresentam aquilo. E como é que eles falam? Essa túnica é do teu filho? Eles nem falam, essa túnica é do nosso irmão. Não tinha arrependimento nenhum no coração deles. Lá no coração deles, eles ainda estavam vibrando. Acabamos com o sonhador. E aqui tem algo importante para nós também. Mentir para os pais é pecar duas vezes. Primeiro, porque mente. Segundo, porque desonra quem deveria honrar. Não mintamos para os nossos pais. Não mintamos para os nossos superiores. Encaramos a situação de frente, buscando misericórdia em Deus que perdoa o pecado. Mas não mintamos para os nossos pais, porque pecamos duas vezes contra Deus. Mas quando Jacó, esse homem já de idade, com muitos filhos, é enganado, nós temos que lembrar que esse mesmo Jacó também enganou seu pai, com a ajuda da mãe, se fazendo passar por Esaú. Então percebam que agora chegou a vez dele também ser enganado, porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Percebam, isso não quer dizer que Deus não perdoou os pecados de Jacó, porque ele lutou com Deus, e a Escritura diz que ele prevaleceu, que ele se tornou um novo homem pela ação de Deus. Mas as consequências continuam indo junto com ele e chega na família dele. Então aquilo que ele fez, os seus filhos fizeram. Percebam como que Deus trabalha. Quantos anos Deus demorou para dar essa lição nele? Às vezes hoje a gente está prejudicando alguém, a gente acha que não vai virar nada. Daqui a 10, daqui a 15 anos, Deus vai vir. Deus vai fazer justiça. Deus vai trazer disciplina. Deus vai tocar no nosso negócio. Deus vai tocar na nossa família, porque Ele está nos ensinando. Volta lá atrás e se arrepende, pede perdão do que você fez. Mas se Jacó é enganado por esses filhos malvados, em terceiro lugar nesse ponto, agora eu tenho que olhar para o coração do pai. Eu tenho que olhar para Jacó, que é um pai que está desesperado, porque quando ele olha aquela roupa, meu filho, qual é a dor de um pai e uma mãe que perde um filho? Só quem perde para poder falar. E é uma coisa que todos querem fugir disso, porque nós sabemos que são os filhos que devem sepultar seus pais, e isso já é uma coisa dolorosa, mas quando isso é invertido, a dor é muito maior. De uma maneira analógica, o que acontece com Jacó é aquela situação onde você tem um luto, mas não tem velório. Onde você tem um luto, mas você não tem um corpo para chorar. Porque esse povo aqui sabia chorar seus mortos. O velório deles era vários dias. Por quê? Porque eles passavam pela experiência e depois continuava a vida deles. Muitas pessoas às vezes que não querem passar pela experiência de uma coisa que não depende delas, porque a vida e a morte está nas mãos
do Senhor. E não tem como eu não olhar isso aqui na vida de Jacó e não pensar a Deus pedindo: ó Deus, livra as pessoas para não morrer de Covid, porque essas pessoas não vão poder ter velório, Deus. Essas pessoas vão sair do hospital direto para a terra. Isso é terrível. E mais terrível ainda é quando morre com sintomas, não tem certeza se é, mas na suspeita enterra, aí depois vem o exame depois de sepultado e fala: não era Covid. Isso já aconteceu. Imagina a dor. Mas é um momento difícil. É a lei. Mas que dor terrível na vida de Jacó. Ele pegar aquilo ali e falar: cadê meu filho? Um animal acabou com meu filho. E se não bastasse o engano, se não bastasse o crime, por fim esses filhos, na hora que vê o choro do pai por dias, eles ainda vêm consolar o pai. Hipócrita! Falsos, dissimulados. Como que eles podem ter coragem de vir querer consolar o pai? E Jacó rejeita o consolo deles. Por quê? Eu sei que vocês odiavam José. Eu sei que no fundo vocês estão contentes. O pai discernia o coração dos filhos. Só não sabia a brutalidade, a crueldade que eles tinham feito. Mas queridos, se essa família começa muito conturbada, se essa família agora está separada porque José não está mais lá, o pai perdeu seu filho, o sonhador foi embora. O verso 36 é um momento de esperança nesse capítulo, porque o verso 36 diz: entre mentes, quer dizer, durante esse tempo todo, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Essas três palavras: Egito, Potifar, Faraó. Isso aqui é esperança. O plano de Deus não pode ser frustrado. Deus vai sempre realizar aquilo que Ele determina, porque o plano de Deus era levar José para o Egito. Ele foi para o Egito. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele fica sob a responsabilidade como escravo de alguém que é auxiliar direto do Faraó. Se não bastasse ir para o Egito, ele fica perto do lugar para onde Deus o chamou para ficar, que é o palácio, junto com o Faraó. O que é isso? O plano de Deus acontece apesar da maldade do homem. Então esse verso 36 é um verso de esperança, porque José está no caminho de Deus, mas os pecados estão diante de Deus também. A maldade está diante de Deus. O sequestro, a venda, a hipocrisia, a mentira. José está profundamente destruído. Seus irmãos não ouviram o seu clamor no dia da angústia. Imagina o coração de José. Ele tem 17 anos. O texto aqui no capítulo 37 não fala nada dele falar alguma coisa. Mas quando chega no capítulo 42, diz que ele pediu, falou: meus irmãos, me libertem, não façam isso comigo. Imagina as palavras de José, o desespero. E os irmãos permaneceram duros e insensíveis. Agora José está longe de seu pai, ele está longe de Benjamim, seu irmão caçula, a sua mãe já é falecida, ele está longe de todo mundo, da sua família, e ele está indo para um lugar onde ele vai ser escravo, mas Deus põe ele perto já do lugar para onde Deus está preparando ele para ir. José é servo de Potifar, comandante da guarda de Faraó. Em alguns anos Faraó vai nomear José governador do Egito, livrando. Daqui 13 anos ele vai ser nomeado governador. E depois, quando passam os 7 anos das vacas gordas, aí depois vem as vacas magras, que é a seca, e José então é levado para o Egito. E olha como que ele foi, para que depois ele possa ser usado por Deus para livrar o povo de Deus.
coisa impressionante. Mas aí nós começamos a pensar, mas por que Deus ele teve que passar por tudo isso? Por que o Senhor não levou ele de outra maneira? Porque Deus tinha que tratar o caráter de José, e Deus tem que tratar o nosso caráter. Deus tem que vir em mim, Deus tem que vir em você. Principalmente quando Ele quer te usar na sua casa, no trabalho, na igreja. Como é que Ele vai usar alguém que Deus primeiro não trabalha nele, para depois trabalhar para Ele? Deus iniciou o seu tratamento na vida de José, para que quando chegasse o momento de Deus colocar ele em posição de autoridade, ele estivesse pronto, e ele não fosse mais mimado, e ele não fosse mais arrogante, e ele não fosse mais tagarela, mas fosse um homem de Deus, humilde, corajoso, com a palavra boa para Faraó, e que deixa o outro louvar a ele, não os próprios lábios. Não desperdice o que Deus está fazendo com você hoje, nesses dias difíceis. Não perca a visão do que Deus está fazendo com você. Deus está treinando você para alguma coisa, nem você sabe, mas Deus está treinando você. Deus vai usar isso que está acontecendo com você hoje. Prepare-se para aquilo que Deus te chamou, mesmo que você hoje seja como José, que não sabia o que ia acontecer com aqueles sonhos, mas ele teve os sonhos, e uma hora os sonhos aconteceram. Não perca o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele quer usar você, Ele quer fazer de você uma mulher de Deus, Ele quer fazer de você um servo dEle, que pensa nas coisas dEle, que zela pela honra dEle. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi entregue por 30 moedas de prata. Os irmãos de José conspiraram contra ele. Lá vem o sonhador. Os judeus conspiraram contra Jesus. Vamos matá-lo. José foi entregue aos medianitas, aos estranhos. Jesus foi entregue aos gentios. Deus usou as más obras dos irmãos de José para salvar lá na frente essa própria família, que era o povo de Deus, era a igreja daquele tempo. José foi aquele que Deus usou para salvar a igreja dele. Deus usou as más obras dos judeus para salvar o seu povo quando Cristo morre na cruz. José foi levado para ser o segundo em poder no Egito, para ser governador, só ficava abaixo. O faraó tirou o anel dele e falou: toma o meu anel, reina, porque em você está o Espírito de Deus, você tem sabedoria. Como é que eu vou fazer isso aqui que você está me falando, desse sonho seu, José, que eu tive, que ele dá interpretação para o faraó? Mas se José é o governador do Egito, Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda maldade, toda injustiça, todo ódio, ciúme, difamação, violência, manipulação política, toda perseguição, todas as coisas que são cometidas contra a igreja de Deus jamais podem frustrar o plano redentor do Senhor, porque Ele está formando um povo exclusivo para Ele. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não pensarmos que o Senhor não está conosco quando as coisas ficam difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a entender sempre que o Senhor é especialista em transformar a maldade dos outros contra nós, contra a igreja, contra a nossa família, numa coisa boa amanhã. E se o Senhor não fizer isso, mas o Senhor também é justo, e o Senhor sabe sempre o que faz conosco. Senhor, nós cremos que tudo o que acontece conosco está debaixo do Teu controle, domínio, soberania, autoridade, poder.
Mesmo que seja uma coisa que despedace o nosso coração, como aconteceu com Jacó, mesmo que nós sejamos levados forçosamente para um lugar que nós não queremos ir, como aconteceu com José. Mas Deus, nós queremos ficar, Senhor, fitos em Ti, porque mesmo quando o homem é mau contra nós, a igreja, isso coopera para os Teus propósitos, para a nossa vida e a vida da igreja. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Lembrando, nos próximos domingos, nós vamos estar ouvindo então mensagens de Deus em cima dessa grande verdade. As crises, as maldades, as afrontas, todas as coisas contrárias contra nós, o povo de Deus. Não vou pregar de novo não, tá? Vão cooperar no final para o plano de Deus, para a sua vida, para a minha vida e para a vida da igreja. Creia, confie. Amém? Vamos ficar de pé, vamos receber a nossa última oração e ter uma semana abençoada, porque Deus é conosco. Deus é sobre nós. E mesmo se alguém jogar você num buraco, não vai ter água lá e Deus vai começar a te livrar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos o Seu nome pelo privilégio de poder Te cultuar. Ó Deus, como é bom ficar na Tua presença, cantar louvores, poder ofertar, ouvir a Tua poderosa voz, entender, Pai, os Teus planos sobre nós. Senhor, dá-nos uma semana tranquila. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos sempre esperando aquilo que o Senhor tem para fazer por nós e em nós ninguém vai impedir. Não podem ser frustrados, ó Pai, os Teus propósitos em nossas vidas, e nós queremos crer nisso. Nós queremos ficar tranquilos, mesmo quando os homens se levantarem contra nós, mesmo quando parecer que estamos sendo destruídos e derrotados. Cristo Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e isso nos basta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Amém.